Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o curso de HTML e CSS do iConectado. Se você perdeu alguma videoaula ou quer conferir outros cursos grátis, é só você acessar o site web.iconectado.com.br. Se você já tem um site, conheça os planos de hospedagem e de registro de domínios do iConectado Host. O endereço é o www.iconectado.com.br. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês a diferença e como utilizar alguns dos seletores do CSS. Para começar, eu já criei aqui um arquivo aula-10.html, já criei aqui também o meu arquivo aula-10.css e já fiz aqui a chamada desse arquivo. Aqui em aula10.css, eu coloquei aqui tipos de seletores, universal, elemento, agrupados, classes, descendentes e pseudo. E para que esse texto que eu coloquei aqui não atrapalhe, eu coloquei ele como comentário, ou seja, eu coloquei aqui barra, asterisco, asterisco, barra. Então tudo isso aqui virou um comentário. Aqui abaixo eu vou colocar o primeiro exemplo que nós vamos ver. São os seletores universais. Na verdade tem um seletor universal que é o asterisco. Quando eu coloco asterisco e entre chaves eu coloco uma propriedade, um valor, eu quero dizer para todo documento. Por exemplo, se eu colocar aqui color red, a gente pode escrever também a cor, e eu colocar aqui dentro do body um H1 e eu colocar aqui um parágrafo, vou abrir aqui no meu navegador. Olha só, todo o texto ficou vermelho. Por quê? Porque eu disse para todos, não é? O meu alvo aqui foi tudo, ou seja, o meu seletor aqui é o seletor para todos. Se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, font size 16, então não importa o texto, ele vai ficar com o tamanho 16, olha só. Então aí você já dá para entender, não é? O que é o seletor universal. Quando você coloca aqui o asterisco, então tudo que você colocar aqui dentro, né, propriedade ou valor, vai pegar aqui, não importa em qual tag que esteja dentro aqui, certo? Vou remover isso aqui. E a gente tem aqui os seletores de elemento. Os elementos são nada mais do que as tags, né? Por exemplo, se eu pegar aqui e colocar H1, a gente já viu numa aula anterior aí, mas a gente pode dar uma revisada. Então eu coloquei aqui H1 e aqui eu vou colocar color, vou colocar aqui red novamente, eu vou colocar aqui font family, vou colocar aqui um Courier, né? Não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas tudo bem. Vou salvar aqui. Então aqui o que eu disse? Todos todos os textos aí dentro aqui do elemento H1, ele vai colocar head e a fonte, não é? Olha só, aqui já está salvo, né? A gente já pode atualizar. Então olha só, ficou vermelho e com a fonte que eu coloquei. E por que o parágrafo não ficou? Porque eu disse que é apenas por H1, não é? Olha só, apenas por H1. Eu não coloquei aqui ainda para o parágrafo. E se eu querer colocar o parágrafo, como que eu faço? É bem fácil, você coloca aqui P, né? Olha só, P. Aqui eu vou colocar também color red, vou colocar um ponto e vírgula, né, porque eu quero colocar mais propriedades aqui. E eu vou colocar aqui um font family, também aqui um Courier aqui, né? Pronto. Tá? Ctrl S para salvar. Atualizei. E olha só, acho que eu não coloquei aqui. Ah, tá errado aqui, olha só. Agora sim, agora tá color. Pronto. Tá vermelho aí, não é? Você deve estar se perguntando, bom, o H1 e o P, ele está com a mesma formatação, não é? A cor vermelha e a nossa fonte. Não teria um jeito de juntar, né, entre aspas, aí, essas duas formatações? Tem sim. E é justamente aqui os seletores agrupados, não é? Como que faz para você juntar? Se você tem mais de um elemento aqui, como por exemplo, você quer que o cabeçalho e o parágrafo têm a mesma fonte e a mesma cor. Então, como que você faz? Você faz a formatação aqui, ok? Daí você pode remover esse aqui, olha só. E aqui, depois do H1, você coloca uma vírgula, dá um espaço e coloca o outro elemento que você quer, P.
olha só, pronto. Agora, se eu atualizar aqui o nosso documento, não vai acontecer nada, porque já está com essa configuração, não é? Eu vou pegar e mudar a cor aqui, para a gente pegar e notar aí a mudança. Vou escolher aqui uma cor, pode ser aqui um verde. Pronto, olha só, os dois. E se eu pegar e criar mais um, por exemplo, eu quero que o H2 também tem. Então eu coloco aqui, cabeçalho, H2, né? Vou colocar o H1 aqui para a gente não se confundir. Vou salvar. E é só eu voltar aqui e colocar mais. Por exemplo, vírgula, espaço, H2. Dá um Ctrl S para salvar. Atualizei, olha só. Então tudo que eu colocar aí vai ficar verde, não é? Com a mesma fonte. Então esses aí foram os seletores aqui, agrupados. Agora a gente tem aqui os seletores de class, não é? Como que seria esse seletor? Eu vou remover esses seletores aqui. E a class, ela vem com um ponto e um nome. Esse nome aqui você define, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Não é interessante você colocar números ou letras maiúsculas, ok? Geralmente, se você precisa fazer, por exemplo, assim, identificar uma class que o nome teria que ser conteúdo 1, então em vez de você colocar conteúdo 1, você poderia colocar underscore 1. Ok? Para ficar legal aí e ter uma compatibilidade e nenhum erro em nenhum navegador. Então não é legal você utilizar números e também acentos, não é nenhum caractere especial aí, somente palavras mesmo. E eu já posso aproveitar essa classe que eu criei aqui, não é o conteúdo 1, para mostrar para vocês. Vou salvar aqui então. E como que faz? Vou atualizar o meu texto e voltou ao normal, não tem nenhuma formatação. Por quê? Porque não tem nenhuma classe aqui. Como que eu faço? Aqui dentro do H1, se for para esse aqui, não é? Eu dou um espaço, eu posso marcar a classe aqui e veja que o Dreamweaver já reconheceu a minha classe, conteúdo underscore 1. Marquei, vou salvar aqui, vou atualizar e olha só, apenas o cabeçalho ficou aqui com a formatação verde e com a nossa fonte. Por quê? Porque eu coloquei a classe só no H1, não é? Eu posso repetir aqui no H2? Posso, não tem nenhum problema. É só eu colocar aqui classe e marcar aqui conteúdo 1. Olha só, se você tiver outras classes também, né, ele vai fazer uma lista aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui e criar uma outra, vamos criar uma outra parágrafo. Olha só, parágrafos. Novamente não vou colocar o acento, ok? E entre chaves, apenas uma. Eu vou colocar aqui color. Vou colocar aqui, vamos colocar um laranja aqui, ok? E vou salvar. E novamente, claro que não mudou ainda, por quê? Mudou aqui, não é que a gente não tinha atualizado, mas o meu parágrafo não mudou. Por quê? Porque eu não coloquei essa classe. Como que eu faço? Eu volto aqui no meu documento, aqui no P, eu vou dar um espaço, vou selecionar aqui a classe, e olha só, agora eu tenho as duas. Qual que eu quero mesmo? Eu quero parágrafos. Vou marcar aqui então, Ctrl S para salvar, e atualizei. Agora sim, o meu parágrafo ficou com a cor que eu queria. Eu posso colocar, claro, outra propriedade aqui, é só você colocar um ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui text, transform em capitalize, não é? Vou atualizar e já está aqui, né? Eu vou colocar aqui um uppercase, né? Que daí a gente vai ver a mudança. Olha só, então o uppercase ele deixa tudo em maiúsculo, não é? Viu como é legal trabalhar com CSS. Depois, claro, a gente vai ver todas essas propriedades, as propriedades fontes, text, o background e tudo mais em outras videoaulas. Essa videoaula é só mesmo para apresentar para vocês aqui os tipos de seletores que a gente vai estar utilizando durante todo o curso e para não confundir muito aí. E a gente tem também aqui os seletores descendentes, né? Que o que seria isso? Eu vou remover todo esse conteúdo aqui, vou remover esse conteúdo aqui também que a gente não vai utilizar. E eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma lista rápida aqui, porque a gente não viu listas ainda, mas é bem fácil de você fazer. Para você iniciar uma lista, você utiliza a tag UL, você precisa fechar essa tag. E é bem fácil, é apenas colocar aqui o barra UL. E eu preciso fazer itens nessa lista, né? Uma lista tem itens, e cada item vai dentro de uma tag LI. Então eu coloco aqui LI, também preciso fechar essa tag, e aqui eu coloco item 1. Para mim fazer um outro item aqui dentro ainda da tag UL, né, a gente faz ela somente uma vez, eu coloco uma nova tag LI. LI item 2. E claro, eu vou fechar aqui essa tag. Eu vou salvar isso aqui, vou voltar aqui no meu documento CSS e eu vou colocar aqui agora UL LI, não é? Esse é um descendente. Por quê? Porque eu estou fazendo a formatação aqui dentro de uma segunda tag,
não é? Ou seja, aqui dentro da UL eu tenho uma nova tag aqui, que é a LI, ok? Então eu quero que apenas o conteúdo da LI tenha a formatação que eu vou colocar. Então eu vou colocar aqui entre chaves novamente, mais uma vez vamos utilizar aqui a propriedade color. Pronto, coloquei uma cor. Vou salvar e vou atualizar. Olha só, então mudou de cor aí. Vou voltar aqui no Dreamweaver. Mostrei para vocês então aí os seletores descendentes, né, que a gente coloca aí uma formatação dentro de uma tag secundária, né, por exemplo, aqui no nosso caso eu marquei a UL, mas eu quero que seja a tag LI dentro da UL, como está aqui no nosso documento HTML. Na parte de criação de menus e listas, né, a gente vai ver isso aqui melhor. Aqui foi só mesmo para dar um exemplo para vocês. Vou remover isso aqui. Eu vou colocar aqui agora um link. Vou colocar aqui um link fake, né? Vou colocar essa tralha aqui. Vou colocar aqui um título e vou colocar aqui um texto para esse link. Vou fechar aqui, vou salvar, voltar no meu navegador e atualizar. Eu tenho aqui o texto do link. E esse texto ele está sublinhado, não é? Já é uma formatação padrão aí do documento, né? E a gente pode manipular isso aqui. E como que você faz? Primeiramente, você coloca A e você coloca aqui uma cor para esse link. Não precisa ser aquele azul. Pode ser, por exemplo, um vermelho, né? Colocando assim, todos os links do seu documento vai ter a cor vermelha. Aqui está pronto, está salvo. Aqui também. Vou voltar e atualizar. Pronto, está vermelho. E eu queria um efeito que quando eu colocar aqui o cursor do mouse em cima, esse link mudasse de cor. Como que eu faço? Faço no CSS também. Vou voltar aqui. E eu vou colocar aqui A, hover. Esse hover é um estado, é aquele estado que você coloca o botão do mouse em cima, não é? E ele muda de cor, ele faz algum efeito. E aqui, entre chaves, você coloca color verde. Está salvo. Olha só, vermelho. Coloquei o cursor do mouse em cima, ele ficou verde, ok? Então isso aqui é uma pseudoclasse, ou seja, é a tag A, não é? O elemento A, mas ainda é um estado, ou seja, o estado hover. E eu posso continuar editando aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui no primeiro a decoração do texto como none, não é nenhuma, e aqui eu vou colocar text decoration como underscore, underline na verdade. Ctrl S para salvar, vou atualizar e olha só, agora não tem mais o sublinhado, não é? Não tem aí. Quando eu colocar o cursor do mouse, olha só, eu já tenho sublinhado, que aí é underline, não é? Bem interessante então. Então eu mostrei para vocês aqui os seletores universais, elemento, agrupados, classe, descendentes e pseudo. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como é trabalhar com um e com o outro, ok? Para que não tenha nenhuma dúvida no decorrer aí do curso, porque quando a gente for criar um site e outros templates também, eu não preciso ficar mostrando para vocês e ficar explicando cada um e a diferença. Você assistindo essa videoaula você já sabe, não é? Que quando você colocar um seletor universal, ele vai pegar aí para todo o documento. Quando você coloca aqui um seletor de elemento, ele vai pegar só para aquele elemento, como o H1, por exemplo. O agrupado, você pode pegar a formatação de mais de um elemento e manter para você economizar código. Ou seja, se você quer que o H1 e o H2 tenham a mesma cor, então você coloca H1, H2 e você coloca aí a propriedade e os valores. A class, não é quando você quer definir aí apenas para um elemento ou para um grupo. Nós temos aqui os descendentes, que você viu aí o exemplo da UL e LI, a pseudo, que você está vendo aqui, e tem mais um tipo de seletor aqui, que é o do tipo ID, que a gente vai ver quando a gente começar a trabalhar com divs, ok? Por enquanto a gente não precisa ver isso aí. Nas próximas videoaulas eu vou mostrar para vocês algumas das propriedades do CSS, como background, font, text, entre outras. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, você pode compartilhar com os seus amigos do Twitter e também do Facebook. Se você está assistindo pelo YouTube, por favor, clique aí se você gostou do vídeo na opção gostei. Você vai estar ajudando aí o nosso vídeo a ser mais divulgado e a ter um destaque melhor aí no YouTube. Obrigado a todos e a gente continua com o curso na próxima videoaula.